Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre um assunto um pouco polêmico, mas que assim, tem muita gente que acredita, tem gente que não acredita. Então, no vídeo de hoje nós vamos discutir sobre como atrair para a nossa vida exatamente aquilo que a gente deseja. E aqui eu estou falando sobre a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, ou seja, se você quer comprar um imóvel, comprar um carro, fazer uma viagem que você sempre sonhou, ou se você está na sua vida profissional, se você quer ocupar aquele cargo que você sempre desejou, se você quer trocar de emprego, se você quer ter um aumento salarial, se você está numa empresa, se você quer fazer um investimento novo, enfim, como atrair para a nossa vida exatamente aquilo que a gente deseja. E para tratar desse tema, nós vamos falar aqui hoje sobre um assunto um pouco polêmico, que é: será que a lei da atração realmente funciona? E se funciona, como fazer para atrair exatamente o que a gente quer para a nossa vida? Então, bora pro vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like, porque o vídeo de hoje vai ser pesado, conteúdo pesadíssimo, então vamos lá. Então, pessoal, vamos pensar assim, como atrair para a nossa vida exatamente o que a gente deseja. Então, tem muitas pessoas que falam, você tem que batalhar, você tem que rezar, você tem que pensar positivo. E aí, se você parar para pensar, tudo isso começa a fazer sentido se você começar a fazer algo na sua vida que é perceber os acontecimentos, os pequenos acontecimentos durante o seu dia a dia. E eu falo isso com muita propriedade, porque eu tinha muita dificuldade de fazer reflexões, parar para pensar. E aí depois que eu comecei a fazer isso, comecei a reparar nos pequenos detalhes, nos acontecimentos da minha vida, eu comecei a reparar que quando eu precisava que algo acontecesse, se eu focasse toda a minha energia, todo o meu foco naquilo, eu conseguia de fato alcançar aquilo que eu queria. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, né? Você tem que colocar a sua energia, né? E aí aqui a gente está falando de energia mesmo, de ação e também de pensamentos. Então aqui não tem nada a ver com religião, não importa de qual religião você seja. Se você está focado em uma determinada coisa, se você coloca o seu pensamento, toda a sua energia, a sua vontade de fazer acontecer em determinada coisa, com certeza essa coisa vai acontecer. E aí a gente pode, por exemplo, para mim, isso foi muito perceptível quando eu comecei a reparar quando o meu dia começava ruim. Então, você também já deve ter tido essa sensação. Às vezes você acorda e você já acorda mal, e aí você começa a reclamar dos problemas, ou até quando você está bem, mas você tem um acontecimento ali naquele dia que não era aquilo que você esperava. Então, por exemplo, eu tô estressado porque tal coisa não deu certo, tal coisa não atrasou, enfim. Você já muda ali sua aura, você já começa a pensar negativo, e aí uma vez que você começa a reclamar, várias coisas ruins, pequenas coisas ruins começam a acontecer. Então você já deve ter se pego aí pensando negativo em alguma vez na sua vida, e do nada você foi lá e quebrou um copo, quebrou um espelho, chutou a quina de uma mesa, chutou a quina do sofá, se machucou e ficou mais pé da vida ainda, porque aquele acontecimento ali te deixou ainda mais frustrado e pensando mais negativo. E aí não para por aí, né? Às vezes você tá lá, pega o carro, vai dirigir, você bate em outro carro, bate numa pilastra, arranha seu carro, fecha a porta na mão. Enfim, quando a gente tá focado numa vibração negativa na nossa vida, tudo aquilo de ruim que não era para acontecer começa a acontecer. Então, assim, isso foi muito claro para mim. Então, hoje em dia, eu tento policiar mais meus pensamentos, principalmente quando eu tô com algum pensamento negativo, porque eu sei o tanto que isso ali vai me afetar. Então, o primeiro ponto é você entender que sim, o seu pensamento ele comanda boa parte da sua vida e de tudo aquilo que acontece. Então, a primeira coisa é você se esforçar, fazer todo um entendimento, buscar fazer reflexões para entender como está o seu astral naquele momento. Então, por exemplo, você precisa saber, faz uma reflexão. Nesse momento, como que eu tô agora? Eu tô feliz? Eu tô calmo? Eu tô ansioso? Eu tô triste? Eu tô pensando negativo? Eu tô com raiva de alguma coisa ou de alguém? Então, primeiro faça essa reflexão. No início vai ser um pouco difícil de você conseguir ter essa percepção, né, se você não treina, né, fazer essas reflexões sobre si mesmo, mas com o tempo você vai começar a perceber que você vai identificar qual é o sentimento que você tem naquele momento. Então, se você está ansioso, se você está triste, se você está feliz, se você está com raiva, se está angustiado, enfim, você vai começar a entender isso. E aí, sempre que você tiver algum pensamento negativo,
você tem que dar comandos para o seu cérebro. Então, de forma ativa, você vai fazer com que você troque seus pensamentos. Então, se você está puto, você vai começar a pensar numa coisa legal, num evento legal, você vai colocar uma coisa boa para você assistir, para você já mudar aquele pensamento. E aí você pode utilizar de uma televisão, de um vídeo, né, que você gosta e que vai levantar o seu astral para você conseguir sair daquele pensamento. E a partir disso você começa a mentalizar coisas boas. Então eu vou conseguir passar por esse desafio, eu vou conseguir resolver a situação, eu não estou mais triste, eu estou feliz. E aí você vai começar a mudar já a sua vibração. Então se você estava com uma vibração super baixa, né, pensando de forma negativa, agora você já vai estar numa vibração mais alta, com o maior potencial para alcançar tudo aquilo que você quer. E a partir do momento que você entende isso, você vai ver que pequenas coisas no seu dia a dia que antes davam errado, vão começar a dar certo. E aí, beleza, Leonardo, como que a gente faz então para agora que a gente já entendeu como sair da vibração ruim, da vibração negativa, pensar, né, de forma a vibrar positivamente, como que eu vou alcançar agora aquilo que eu quero? É justamente colocar energia naquilo que você quer. Então, digamos que você tá procurando um imóvel já há muito tempo, isso vem não dando certo. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se você quer comprar um imóvel, você tem esse sonho, você tem esse desejo, mas você ainda, né, não está olhando um imóvel, não está procurando, ainda não entrou em contato com nenhum imobiliário, com algum corretor aí de sua confiança. Você ainda não se moveu, mas você quer que apareça um imóvel perfeito dentro daquilo que você pode pagar, na condição que você precisa, seja financiado ou à vista. Você quer que esse imóvel simplesmente apareça na sua vida como uma bela oportunidade para comprar. Só que se você não se mover, se você não está fazendo nada para buscar alcançar esse imóvel, você provavelmente não vai conseguir alcançar esse imóvel, porque ele não vai chegar até você sem você mostrar para o universo, mostrar para sua mente aquilo que você realmente quer. Então, a primeira coisa é, beleza, eu quero comprar um imóvel, você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a procurar. E aí, às vezes você vai achar um imóvel que era o que você, tipo assim, né, te atenderia, mas aí o preço está muito mais alto do que você pode pagar. Então, você pode fazer o que aqui? Se frustrar, reduzir sua vibração de novo, ficar pensando negativo, não vou conseguir, esse imóvel não vai dar certo, não é pra mim, eu não tenho dinheiro, não vai dar certo, enfim. Ou você pode falar, beleza, encontrei o imóvel perfeito, já visitei, então já mostrei pro meu cérebro aqui exatamente o padrão de imóvel que eu quero, então meu cérebro já entendeu, eu quero esse tipo de imóvel, esse padrão aqui, mas eu preciso desse outro preço aqui, porque nesse preço, esse padrão eu não posso pagar, mas esse padrão num preço mais baixo eu posso. Então você vai continuar o quê? Fazendo a sua busca, você vai entrar em contato com outras imobiliárias, vai procurar em sites, vai fazer uma busca mais ativa, você vai colocar mais energia nessa busca sua. E aí você pode ter certeza que vai aparecer algum tipo de imóvel com um padrão aceitável para você e num preço que te atenda para você conseguir comprar. Eu vou dar um exemplo aqui da minha vida que fez muito sentido para mim. Eu estava, né, numa cidade trabalhando de home office, e aí eu estava um pouco insatisfeito, porque eu estava trabalhando de home office, era uma cidade pequena, não tinha tantas oportunidades para trocar de emprego nessa pequena cidade, e eu vim de uma capital. Então na outra capital eu tinha um network, tinha alguns contatos, em que eu conseguiria facilmente, né, ativar esses contatos e fazer uma busca ativa por um novo trabalho. Mas aí eu ficava nessa outra cidade, trabalhando de home office, um pouco acomodado com aquela situação, porque eu não saía de casa, mas eu queria trocar de emprego, eu não via oportunidade de crescimento na empresa que eu estava naquele momento, também não via uma oportunidade de promoção, nem nada do tipo. No curto prazo, que era o que eu precisava para a minha vida, para os meus objetivos pessoais, então, eu falei, pô, beleza, eu quero trocar de emprego, tá difícil arrumar um outro emprego que me pague mais, encontrar esse emprego nessa cidade pequena que eu estou, então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer algum movimento, mostrar para o universo e para o mundo que eu quero trocar de emprego nesse momento. E aí o que eu fiz? Viajei para a cidade, né, para a capital em que eu nasci, e lá eu comecei e fiquei por 2 meses numa busca ativa, buscando um novo emprego, mas que fosse também de home office, mas que me pagasse um salário muito mais alto. E eu fui para lá, ou seja, eu viajei, comprei as passagens, fui para a casa da minha mãe na época, e aí eu cheguei lá e fiz o quê? Comecei essa busca ativa. Então eu fui para lá já com esse objetivo formado na minha cabeça, então tanto eu quanto minha vibração estava totalmente a favor disso. E aí eu comecei essa busca ativa por empregos, comecei a fazer entrevista, contato com uns amigos que eu tinha network na cidade, que foi onde eu formei. E aí naquele momento começaram a aparecer diversas oportunidades de empresas me chamando para fazer entrevista, porque na cidade anterior, por mais que eu tivesse, né, uma busca ativa, me candidatando a vagas pelo LinkedIn, mas colocando o endereço da cidade anterior, eu não conseguia nenhuma entrevista.
E aí agora, só por eu ter mudado de cidade, estando num lugar muito mais focado, buscando esse emprego, começaram a surgir várias oportunidades. Então, o que mudou? Se a gente for parar para pensar, antes eu estava com a vontade de trocar de emprego, num lugar que eu sabia que eu não ia dar certo, mas eu continuava acomodado, esperando que a oportunidade perfeita aparecesse para mim. E como eu já falei, ela não apareceu. Eu fui morar por 2 meses, na capital onde eu nasci. E aí por lá eu fiquei. Começaram a surgir várias oportunidades de entrevista. Fiz entrevista que eu passei, fiz teste que eu não passei. Até que chegou uma oportunidade que a recrutadora entrou em contato comigo, me ofereceu uma vaga de trabalho, na área que eu já atuava, um cargo com uma senioridade maior. E aí o salário estava compatível também, e os benefícios com tudo aquilo que eu estava buscando. Então, assim, esse é um pequeno exemplo do que para mim funcionou. E nesse momento eu tive uma percepção muito clara, que foi o seguinte: a gente sempre tem que ter uma busca ativa, mostrar para o nosso cérebro que a gente realmente quer aquilo. Porque antes eu falava que eu queria, mas eu não tinha saída do lugar. Eu estava totalmente acomodado, esperando a oportunidade perfeita para mim aparecer, mas eu não tinha, assim, colocado a energia correta nisso. E a partir do momento que eu viajei mais de 1.500 quilômetros para chegar nessa capital, começar a procurar emprego, do nada começaram a aparecer várias oportunidades, até que em 2 meses aí eu já estava contratado e eu pude voltar para a cidade que eu estava, que é onde eu moro, que é uma cidade pequena, não tem tantas oportunidades de emprego para a minha área, mas eu consegui um emprego que hoje eu continuo de home office, mas eu consigo ter um salário melhor, mais alinhado com o objetivo do meu momento de vida. Então, assim, esse é um exemplo que para mim, na minha cabeça, fez muito sentido naquele momento. E para você, a dica máxima que eu posso te dar é: pense positivo, foque naquilo que você realmente quer, corra atrás disso, vá atrás, busca. Se você for por um caminho e não der certo, você vai mudar sua rota, mas em direção ao mesmo objetivo. Então, não desista, e você vai ver que em pequenos detalhes as coisas começarão a fazer mais sentido, como se fosse de uma forma mágica mesmo. Mas você vai começar a reparar, pequenas coisas vão começar a dar certo, e aí quando você vê, você vai estar ali muito próximo de alcançar aquele objetivo, e ainda assim pode ser um objetivo até maior do que aquilo que você tinha colocado. Isso já aconteceu comigo. Eu tinha um determinado objetivo, eu comecei essa busca incessante para alcançar aquele objetivo, e quando eu fui ver, eu alcancei algo melhor e maior do que aquilo que eu estava buscando. Mas por quê? Porque meu cérebro entendeu que eu realmente queria aquilo e que eu não ia parar enquanto eu não conseguisse. Ou seja, eu comecei a fazer, ir atrás, até que tudo deu certo e eu alcancei um objetivo melhor do que o que eu tinha definido, primordialmente. Então, assim, a lei da atração, eu acredito que ela existe, independente de religião, de qualquer coisa que você acredite. E você pode também não acreditar na lei da atração propriamente, mas o que eu posso te dizer é: você atrai exatamente aquilo que está compatível com a sua vibração. Então, se você só pensa negativo, você só vai atrair para perto de você pessoas que estão pensando negativo, pessoas que vão te colocar para baixo, ou simplesmente as pessoas boas não vão querer ficar perto de você, porque quando a gente está bem, a gente quer ficar perto de quem está feliz, de quem está bem e tudo mais. Então, assim, primeira coisa, pense positivo, eleve o seu astral, eleve a sua vibração, a sua energia, para que você alcance tudo aquilo que você busca, beleza? Então, acho que dessa forma você vai conseguir alcançar tudo que você quer. Faz esse teste, Se você aí está numa busca incessante, você quer alcançar alguma coisa, mas não está conseguindo, não sabe como atrair as oportunidades corretas para você, faz esse teste que eu te falei, começa a perceber os seus pensamentos, o seu nível de vibração, o que você tem pensado, qual a sua forma de agir, você está realmente fazendo tudo aquilo que você poderia fazer para alcançar esse seu objetivo? Se você já está tentando um caminho e ele não está dando certo, você já experimentou trocar essa rota, mas com o mesmo objetivo, para ver se você consegue alcançar? Então faz esse desafio, começa a buscar incessantemente, pensando, colocando todo o seu foco, toda a sua energia nisso que você quer, e depois volta aqui nos comentários e me conta, digita aqui embaixo para mim se a sua vida começou a mudar, se as coisas começaram a fazer mais sentido e se você conseguiu começar a alcançar os seus objetivos e atrair para a sua vida tudo aquilo que você realmente deseja, tudo aquilo que é planejado, que é o comando que você dá para o seu cérebro, que vai mudar. Então, muita gente tem essa dificuldade de achar, não tem nada a ver isso, eu vou conseguir as coisas, Deus vai mandar, enfim, você tem que agir. E muitas vezes a gente fala assim: eu quero uma coisa,
Mas aí quando você está pensando negativo, o seu subconsciente ele não sabe o que é real e o que é irreal. Então, muitas vezes, você dá um comando negativo para seu cérebro, você ali de forma consciente sabe que aquilo ali na verdade não é o que você quer, né? Você está estressado, você está magoado, você está triste, e aí você sabe que não é isso que você quer. Mas aí se você começa a pensar que isso é um comando para o seu subconsciente, então de forma inconsciente você está dando comandos negativos que realmente, na verdade, você não quer aquilo. E você está triste por causa desse motivo. Então seu cérebro não sabe que você está triste porque você ainda não alcançou aquela coisa. Ele só sabe que você está triste por causa dessa coisa, entendeu? Então ele vai associar esse seu sentimento ruim ou essa negatividade àquela coisa que você quer alcançar, mas na verdade é o contrário. Você está triste porque você ainda não alcançou, mas seu subconsciente não consegue identificar isso. E aí, para que ele consiga identificar da forma correta, você precisa dar o comando para ele, para que você consiga alcançar. Então, se você está pensando em algum tipo de pensamento negativo, porque você ainda não alcançou aquilo que você quer, você está dando um comando ruim para o seu cérebro. Então você precisa começar a pensar assim, beleza, ainda não consegui, mas eu vou conseguir, já estou quase conseguindo. Fica feliz, já tenha gratidão antecipada. Começa a colocar coisas positivas associadas a isso que você quer. E aí seu cérebro, seu subconsciente vai começar a entender que aquilo é uma coisa boa, é uma coisa positiva, que você realmente quer aquilo, que aquilo ali vai fazer sentido na sua vida. E aí você vai alcançar tudo isso que você vem buscando há muitos tempos. Então, eu espero que esse vídeo te ajude, eu espero que você realmente, depois de assistir esse vídeo, você aplique isso por pelo menos aí 30 dias na sua vida, mas eu tenho certeza que com uma semana, 3, 4 dias, você já vai começar a ver resultados em pequenas coisas, como eu falei, aquele copo não vai quebrar mais, aquela panela que você está acostumado a usar, ela não vai cair no chão e fazer aquela barulheira. Você não vai ficar chutando quina de porta, de armário mais. Então as coisas vão começar a realmente dar certo na sua vida. E eu peço por favor que você volte nesse vídeo e que você comente aqui se esse vídeo te ajudou e se as coisas começaram a fazer mais sentido para você. E conta pra gente aqui nos comentários aquilo que você vinha buscando e conseguiu alcançar simplesmente por mudar a sua vibração, o seu patamar energético ali, o seu astral. Muito obrigado, pessoal. Tudo de bom.